O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, e depois dela falar o seu nome, ele pergunta para onde ela vai. E ela responde que está indo encontrar com sua amiga. Ele então fala que achou ela muito bonita e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone para ele. E fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Porém, a mulher fala que ela é comprometida e que não pode passar o seu número. Ela fala que ela tem que ir embora e sai caminhando. Ele a deseja uma boa tarde e vai na direção da sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro de 2 milhões de reais e vai atrás dele toda arrependida, perguntando se o carro é dele. O Naya confirma que sim e fala que ele tem as chaves do carro. Ele então pergunta o que está acontecendo e ela responde que ele pode conversar com ela agora. Ele então pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que aprecia muito. Ele então desce do carro e pergunta por que ela estava agindo daquele jeito estranho com ele. E ela fala que ele era um estranho e não o conhecia. Ele fala que não gostou do jeito que ela estava agindo com ele e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira e pede desculpas por ter sido rude com ele. O Naya fala que tudo bem e fala que está tentando encontrar lugares legais aqui na cidade e ia perguntar se ela podia acompanhar ele. E ela fala que sim. Ele então chama ela para entrar na sua Lamborghini e ela não perde tempo e entra no carro de luxo com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, papo vai, papo vem e o Naya pergunta por que ela mentiu que tinha namorado. E ela responde que fala isso quando ela fica com medo de conversar com estranhos, mas que ela já viu agora que ele é de confiança. Em seguida, ele pergunta se ela é de Houston e ela responde que sim. O YouTube pergunta qual lugar bom que tem aqui para eles irem agora. E ela responde que tem um restaurante aqui perto muito bom. Os dois então combinam de almoçar juntos. O Naya fala para ela que depois deles almoçarem juntos, eles podem ir para a cobertura que ele tem aqui no centro da cidade. E novamente a garota topa e aceita o convite dele. Ele então fala que gostou muito dela e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que achou ele muito fofo e que eles podem se conhecer melhor. E daqui pra frente não se sabe o que rolou e comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá linda e em seguida ele fala seu nome e se apresenta pra ela. Ele então fala que gostou muito das tatuagens dela e fala também que queria fazer uma tatuagem e pergunta onde ela fez. E ela responde que fez com um amigo dela. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é da Flórida. Ele então fala que está perguntando porque eles poderiam se conhecer melhor e que ele gostou da vibe dela. Ela responde que ele não faz o tipo dela. O London então pergunta qual que é o tipo dela. E ela responde que com certeza não é o dele. O YouTuber então fala que ela está julgando o livro pela capa e a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Quando ela vê que o indivíduo está de nave, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse. Ele fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que ele tem um ótimo carro. O London então pergunta o que ela quer e ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. O London dessa vez fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e que ela estava sendo muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que errou e exagerou com ele.
O London então fala que ele está indo embora porque ele não faz o tipo dela. Ela pede para ele passar um número para ela para eles manterem um contato e se conhecerem melhor. Ela fala que eles poderiam se dar muito bem juntos. O London então fala que ok e pega o telefone dela e anota o seu número. Ele fala que agora ela tem o número dele. Ela então pergunta se ele tem certeza que não quer sair com ela agora. London então fala que se ela quiser, ela pode entrar no carro com ele agora. Ela não perde tempo e entra no Corvette de London. Dentro do carro, ela começa a alisar o London e fala que eles podem ir para o shopping para ele comprar roupas para ela e que ele vai ser bem recompensado. Porém, o youtuber fala que não tem nenhum motivo para ir pro shopping gastar dinheiro com ela, sendo que ele acabou de conhecer ela agora. Ela fala que ela pode ser muito generosa com ele. London fala que ela tinha dito que ele não fazia o tipo dela e mudou de ideia depois que viu o seu carro. Ele fala que ela mostrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro e que não quer mais perder o seu tempo com ela. Ele fala pra ela descer do seu carro porque ela já perdeu a sua chance de sair com ele. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa bela mulher em frente à sua Lamborghini. Ele elogia ela e fala que ela tá linda demais e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Ele fala que ela tem um rosto lindo e um corpo muito bonito. E em seguida ele pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Houston. Naya fala para ela que ele acabou de mudar para a cidade e faz 3 dias que ele está tentando fazer novas amizades. E fala que ela parece ser muito legal. A garota agradece o elogio. Em seguida, ele pergunta se ela tem Instagram e passa o telefone para ela anotar o seu Insta. A garota, muito gentil, passa para ele o seu Insta. Então, ele pergunta para ela se ela tem namorado ou se ela está solteira. Ela responde que não tem namorado. Naya pergunta por que ela está solteira e ela responde que prefere estar sozinha no momento. Então ele pergunta o que ela faz da vida e ela fala que trabalha com fotografia. Naya fala que depois quer tirar algumas fotos com ela e ela fala que tudo bem. Em seguida ele chama ela para vir almoçar com ele. Ela topa, aceita o convite dele mesmo sem saber que a Lamborghini era dele. E depois dela ver o carro dele, ela fica muito impressionada com o carro e comenta que o carro dele é muito bom. Depois de um bom papo descontraído dentro do carro, ele chama ela para descer com ele. Ele fala que está fazendo um teste e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está fazendo um teste para ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro. E fala que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Ela fica muito surpresa com o teste e fala que bom que ela passou. Então, depois de pegar o número dela, ele se despede e fala que depois entra em contato com ela para marcarem de saírem. O vídeo começa com TK abordando essa morena. Ele tenta conversar com ela, porém ela não demonstra muito interesse em falar com ele. Ele até pede para pegar o número dela e marcarem alguma coisa para fazer qualquer dia, mas a garota fala que ele não faz o tipo dela e que ela gosta de mulher. TK fica meio sem graça, mas tenta contornar a situação dizendo que eles poderiam sair com suas amigas. Em seguida, ela fala que já tem sua namorada. TK então fala que ele também está tentando arrumar uma namorada. Além disso, ele fala que gostou muito do visual dela e que gostaria de pelo menos uma chance para se conhecerem melhor. E a garota continua não mostrando nenhum interesse em conversar com TK
e ele pede para ela esperar só um pouco que ele quer falar rápido com ela. Então ele pega na mão dela e se apresenta. Então TK fala que pode levá-la para sair hoje à noite e assim mostrar para ela que ele pode levar ela nos melhores lugares que ela quiser. Porém, a garota fala que não quer mais ouvir esse papo brega e já está de saco cheio e tenta sair andando com seu carrinho. Mas, inexplicavelmente, na hora que TK aciona o alarme do seu Corvette, é aí que a mágica acontece. A garota vem na mesma hora falar com ele, demonstrando total interesse em TK. Então, ela vem até ele com aquela cara mais lavada do mundo e fala que agora ele conseguiu chamar sua atenção. TK pergunta como assim e diz que ela acabou de deixar claro que ele não tinha nenhuma chance com ela. A mulher fala que achou que ele era um pobre coitado e acabou julgando mal, mas que agora ele pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Então, TK pergunta se ela tem mesmo namorada ou se era só papo furado. A garota fala que está solteira e que não tem compromisso e só disse aquilo porque estava com pressa. Na sequência, TK diz que vai descer do carro e fala que vai abrir a porta para ela entrar porque ele é um cavaleiro. O interesse da mulher é tanto que ela não perde tempo e se senta no Corvette sem pensar duas vezes. Dentro do Corvette, indo à parte que interessa, TK fala pra ela que está claro que ela só quer sair com ele por causa do carro e que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não vai perder o seu tempo com ela e só queria ver até onde ela iria chegar. Ele fala pra ela descer do carro porque ele não namora mulher interesseira. A garota pergunta se ele vai fazer isso mesmo com ela porque eles poderiam se conhecer melhor. Então TK fala que a única coisa que ele quer agora é que ela desça do seu carro. Então ela desce do carro e chama ele de brega e sai xingando, mas acaba se dando mal. Ela fala que o carro dele deve ser alugado e não passa de um pobre coitado, e só com um carro de luxo mesmo que ele teria chance com ela. TK dá risada da cara dela e a deseja um bom dia. O vídeo começa com Kilo abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porque ele achou ela muito linda. A garota fala que não o conhece e manda ele embora. Então ele fala que tudo bem e se despede e caminha até sua BMW. E não demora muito para a garota mudar de ideia e vir atrás dele. Então ela pergunta como que ele tem um carro desse. Ele explica que ele é um empresário e tem sua própria empresa. A garota começa a ficar interessada e pergunta se ele tem namorada. O youtuber responde que não, que ele está sozinho no momento e por isso gostaria de uma companhia para hoje à noite. A garota fala que pode ser sua companhia, mas o youtuber fala que ela o rejeitou há minutos atrás. Ela explica que tinha ficado com medo, mas que agora já viu que ele é um cara legal. Então ele pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que sim, só que tem uma condição, que depois que eles irem almoçar, ela quer ir no shopping para fazer compras. O youtuber fala que tudo bem e manda ela entrar no seu carro. Ela não perde tempo e entra na mesma hora e fica achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia e entrou no seu carro fácil desse jeito. Ela fala que viu que ele é um homem de sucesso e gostou dele.
O youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela e pede para ela descer do carro com ele. Então ele fala que não vai mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela. Ela fica meio envergonhada e fala que é ele que vai sair perdendo e vai embora. O YouTube entra na sua gloriosa BMW. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e fala que ela está muito bem e pergunta para onde ela vai. Ela então responde que está indo ao shopping e ele pergunta se ela está indo passear e ela responde que ela está indo fazer compras. Em seguida, ele pergunta o nome dela e fala seu nome e se apresenta para ela dizendo que se chama Nate. Em seguida, ele fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante e pergunta se ela pode indicar um para ele. Ela responde que ela está ocupada e tem que ir para o shopping. Ele então pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que não porque ela tem namorado e que ele também não faz o tipo dela porque ele é muito baixinho. Ele então pergunta se pelo menos eles não podem ser amigos e trocar o Instagram e ela responde que é melhor não. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua McLaren. E não demora muito para a garota voltar e vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate então responde que a McLaren é dele e pergunta se ela gostou. E ela fala que sim e pergunta se ele ainda precisa de ajuda. E ele fala que sim e chama ela para eles conversarem dentro da McLaren. E ela fala que tudo bem e entra na McLaren com ele muito interessada. Dentro do carro, ele pergunta se ela é mesmo de Miami e ela responde que sim. Ele então pergunta se ela gosta da cidade e ela fala que sim, mas quer viajar para conhecer outros lugares. Ela então pergunta o que ele quer fazer e ele responde que só estava tentando falar com ela porque ele queria arrumar um bom lugar para ele ir. Ele então pergunta se ela tem mesmo um namorado e ela responde que não, que ela está bem solteira e pede desculpas por não ter dito a verdade para ele. Nate fala que tudo bem e fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ela então fala que eles podem ir para o shopping para eles comerem alguma coisa e ele comprar presentes para ela. Mas ele fala que não vai comprar nada disso. Ela então fala que ele queria sair com ela e queria seu número. Ele fala que só queria conversar com ela e conhecê-la melhor. E que ele está vendo que ela não é a mulher que ele achou que ela fosse. Em seguida, ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que só quis dar uma chance para ele depois que viu sua McLaren. Ele fala para ela descer do carro porque ela não faz o tipo dele. Ela desce do carro achando ruim e fala que o carro dele deve ser alugado, mas no fim ela acabou sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele fala que ela tá muito linda e que a pele dela combina com esse tom de verde e elogia muito a garota. Em seguida, ele pergunta o nome dela e ela pergunta pra ele por que ele quer saber o nome dela. E ele fala que só quer apenas conhecê-la. Em seguida, ela pergunta por que ele quer ser amigo dela. E ele responde que viu ela de longe e que gostou muito do estilo dela e que gostaria de tê-la como amiga. Ele então pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que ela não tem nenhum namorado. Ele então pergunta por quê e diz que ela é muito linda, e ela responde que quer ficar solteira no momento. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Ele então fala que o dia está muito lindo e eles poderiam sair para tomar uma bebida e se conhecerem melhor.
Porém, ela responde que ela não é fácil assim do jeito que ele está pensando. Ele fala que sabe que ela não é fácil, mas que está fazendo um convite e pergunta se pode pegar o número dela ou seu Instagram. Mas ela fala que ela não está interessada. Ele pergunta se é porque ele é mais velho, e ela responde que sim, que ele parece o avô dela. Ele dá uma risada e leva na esportiva e pega na mão dela e se despede, e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E quando ela vê que ele está em uma super Lamborghini, na mesma hora ela volta e vem perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele fala que a Lamborghini é mesmo dele e fala que queria levá-la para sair nesse carro, porém, ela não quis dar nenhuma chance para ele. Ela então fala que pensou melhor e que eles podem sim dar uma volta e se conhecerem melhor. O YouTuber então chama ela para entrar no carro e ela entra sem pensar muito, achando que vai se dar bem com o YouTuber. Já dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que eles podem sair para beber. O YouTube então fala que tudo bem. Em seguida, ele pede para tirar uma foto dela dentro do carro. A garota deixa e faz até pose para tirar a foto. Logo depois, ele fala que vai postar na rede social e mostrar para os seus amigos a interesseira que ele conheceu. E fala para ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala que não vai descer do carro. Ele fala para ela descer porque ele tem compromisso agora e pede para ela dar licença do carro dele. Ela sai do carro achando ruim e fala que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o YouTuber Sub abordando essa garota. Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la, mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O YouTuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos. O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O YouTuber fala para eles irem devagar porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette. Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o YouTuber fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda,
Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O youtuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala de certa forma que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o youtuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Nate abordando essa loira para aplicar a pegadinha da interesseira. Ele pede licença e pergunta se ela sabe informar onde tem um Starbucks aqui na cidade. Porém, a garota responde que não sabe informar. Nate pergunta qual é o nome dela. Ela responde que se chama Kyla e Nate se apresenta para ela. Em seguida, o apresentador do canal pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que não passa telefone para estranhos, mas se ele quiser pode pegar o Instagram dela. Ele responde que ela pode bloquear ele no Instagram. Ela fala que talvez sim. Nate então pergunta se ela não vai passar o número para ele e a garota responde que não. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua Lamborghini Urus. E quando a garota vê a nave do Nate, na mesma hora a mágica acontece e ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. Em seguida, ela pergunta se ele quer o número dela.
Nate fala que sim, que está tentando conhecê-la. E ele pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo buscar seu filho, mas que ela tem uma babá e ela está olhando ele no momento. A seguir, Nate passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número, e dessa vez sem nenhuma dificuldade. Depois do Nate chavecar ela de todas as formas e a garota dá um maior mole para ele agora que ele está de nave, ele pergunta se ela gostaria de ir com ele no carro para conversarem lá dentro. A garota responde que pode levá-lo no Starbucks que ela conhece na cidade. Nate fala que tudo bem e eles entram na Lamborghini Urus do Nate. Dentro do carro, o youtuber pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela tá solteira. Ele pergunta por que ela não tem um namorado. Ela fala que não gosta de namorados, que prefere ficar solteira porque não gosta de pessoas dizendo o que ela tem que fazer. Nate então pergunta se ele não tem chance com ela. Ela responde que sim, que com certeza ela daria uma chance para namorar com ela. Porém, Nate responde que não namora garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira porque não queria falar com ele antes de ver o carro. Então ela desce do carro sem graça e vai embora sem dizer uma palavra e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e pergunta qual o nome dela e fala que se chama Nate, mas ela não dá nem muita atenção para ele. Em seguida, ele pergunta por que ela está andando sem um guarda-chuvas, e ela então fala que ele está a incomodando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance. Ele pega na mão dela, mas ela fala para ele ir embora. Sendo assim, o Nate vai na direção da sua Lamborghini e olha a cara que a mulher faz quando vê que o Nate está de nave. Na mesma hora, ela vem atrás dele e fala que vai passar seu telefone para ele. O Nate passa o telefone para ela e fala que primeiro ele quer pegar o Instagram dela. Em seguida, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa, e ela fala que não queria se molhar porque viu que ia chover daqui a pouco. Nate então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que só estava fazendo uma caminhada. O Nate então passa o telefone para ela novamente e fala que agora ele quer o número dela, e ela passa sem nenhuma dificuldade o seu número para ele. Em seguida, ele pergunta se ela não quer sair para tomar uma bebida e eles se conhecerem melhor, e a garota topa e aceita o convite de Nate. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela está solteira e pergunta se ele também está solteiro. O Nate responde que sim e fala que ele não é comprometido. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o Nate fica sabendo que ela é do Brasil. E ele fala que quer ir no Brasil um dia para conhecer as culturas do país. E ela fala que ele vai gostar de lá, que tem muitas praias e tem uma cultura bem diferente daqui. Em seguida, ele fala que ela não queria conversar com ele e não deu nenhuma moral para ele no início, mas que a situação logo mudou depois que ela viu sua McLaren. Ele então pergunta se o carro dele fez tanta diferença assim para ela resolver dar uma chance para ele. E ela fala que gostou do carro e que nunca andou em uma McLaren e que gostaria de conhecê-lo e também andar em um super carro de luxo. Nessa hora, o Nate fala que ela está passando para ele vibrações que ela é uma garimpeira de ouro e que ele estava tentando conhecê-la melhor, mas agora ele fala que era melhor ela descer do carro porque ele não quer mais levá-la para sair. Ela pede para ir para casa dele e dar uma volta no carro, mas o Nate fala para ela que infelizmente ele não balança com uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro.
Ela desce do carro meio triste, mas no fim acabou sendo rejeitada por aquele que ela rejeitou. O vídeo começa com Damon abordando essa garota. Ele pergunta o que ela estava fazendo e ela responde que está indo para casa. Ele então pede para falar com ela, mas ela fala que não está escutando porque ele está falando muito baixo. Ele então pergunta se ela está com medo dele e fala que ele não vai morder ela não. Ele então pergunta se ela vai abastecer o seu carro e fala que pode abastecer o carro para ela. Ele então pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta se ela não gosta de caras mais velhos e ela responde que não, que ela gosta do namorado dela. Ele então pergunta se ela não pode ter amigos só porque ela está namorando. E a garota responde que ele é muito ciumento. O youtuber fala que entende o ciúme dele porque ela é muito linda e ela agradece o seu elogio. Ele então fala que não vai mais atrapalhar ela e caminha na direção da sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini vermelha do Damon, aí a conversa é outra e ela não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que é sim. Ela então fala que essa é a cor preferida dela. O youtuber fala que esse é um dos seus carros de luxo e que ele só queria chamar ela para dar uma volta no seu carro e fazer amizades. A mulher fica muito interessada e fala que o relacionamento dela é aberto e que eles podem sim dar uma volta no carro dele sem problema. Ele então fala que se ele gostar dela, que ele iria querer uma chance com ela. E ela responde que vai pensar no que ele disse com carinho. Em seguida, ele fala que gostaria de pegar o número dela. E dessa vez, ela passa o número para ele como se nada tivesse acontecido. O youtuber, que não é bobo, vai logo deixando ela mais interessada e demonstrando que está afim dela. E em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha, e ela então responde que no momento ela não está trabalhando, mas que ela ganha tudo o que ela quer, e que o namorado dá tudo o que ela gosta. O youtuber pergunta se ela fosse namorada dele, se também teria que ser assim. Ela responde que sim, porque ele tem uma condição muito boa e ela não precisaria de trabalhar. Ele então fala que não quer namorar uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro dele. Ele fala que não quer mais nada com ela e ela vai embora toda sem graça. E acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o Nair chavecando essa linda garota. Ele pergunta como ela está, porém ela sai andando muito rápido e ele pede para ela esperar. E pergunta o nome dela, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele e não fala seu nome. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela sai andando sem dar nenhuma chance. Ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini. Porém, quando ela vê a máquina do Nair, ela não resiste e volta para falar com ele. Ela então pergunta se ele pode dar uma carona para ela até a sua casa e fala que fica 2 quarteirões daqui. Nair fala que não deixa estranhos entrar no seu carro, mas ele chama ela para eles conversarem e se ele gostar das vibrações dela, ele irá dar uma carona para ela. A seguir, ele fala que vai deixá-la entrar no carro para eles conversarem e ver se vai dar para ela uma carona ou não. Ela entra no carro sem pensar 2 vezes. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela
e ela fala que se chama Jay. Então ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela, e a garota confirma que sim. O youtuber pergunta se ela quer ir para sua casa. Ela responde que está com fome e queria comer alguma coisa primeiro. Nae fala que pode levar ela num bom lugar para eles comerem. Ela concorda com ele. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade há pouco tempo e está tentando conhecer pessoas novas e por isso se aproximou dela para conhecê-la. Nae então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro, porque ela só veio falar com ele depois que viu sua Lamborghini. Ele tenta abrir a porta para ela, mas ela não deixa e fala que é para ele dar a volta para abrir a porta para ela, senão ela não vai sair. Em seguida, Nae acha ruim do que ela disse, mas acaba descendo do carro para abrir a porta para ela. Ela então tranca a porta que Nae vai tentar abrir e passa por outro banco e quase mata ele de susto. Eu achei que ela ia sair acelerando a Lamborghini dele. O youtuber fala para ela dar licença do seu carro, senão ele vai chamar a polícia para ela. Ela fala que ele é um babaca e desce do carro e vai embora. E no fim acaba sendo rejeitada pelo Nae. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa. E ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como que ela está. Ela responde e pergunta qual o problema dele.
London fala que só quer conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Cristal. London então fala que ela é muito linda e se apresenta para ela. Porém, a mulher fala que ele não faz o tipo dela e que ela não está afim dele. E pede para ele não insistir e fala que ele não tem nenhuma chance com ela. London então pergunta o que tem de errado com ele ou se ele é feio. Ela responde que ele está vestido de forma simples e que ele deve ser bom para outras mulheres que não têm um padrão, mas que para ela ele não faz o seu tipo. London então pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos. Ela responde que ela não tem amizade com homens e que ela já tem que ir embora porque ele já está atrapalhando. London então fala que tudo bem e fala que vai ali na frente com ela pegar o seu carro. O YouTuber pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele. Ela fala que já disse que não e manda ele cair fora. London então caminha até o seu Corvette e abre a porta da nave. A garota, no mesmo instante, vê a burrada que ela está fazendo, pergunta se o carro é dele, vem falar com ele e já chega se apresentando. Ela então fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O YouTuber fala que ele está indo encontrar um restaurante e que ele talvez em outro dia eles possam se encontrar. Porém, a mulher insiste em falar com ele. Então London chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Dentro do carro, London começa a questionar por que ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela e agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette e que ela julgou ele mal. London fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do carro e fala que ele não quer mais sair com ela porque ele não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do carro. Ela começa a tentá-lo convencê-lo a sair com ela, mas ele se mantém firme e pede para ela descer e a deseja um bom dia. E ela sai e acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com o Naya que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai. Ela responde que está bem. O YouTuber pergunta qual o seu nome. A garota responde que não tem nome e deixa claro que não quer falar com ele e sai andando e manda ele se enxergar. Em seguida, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E não demora muito para a mulher ver a burrada que está fazendo e ir atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. Ela responde que achou que ele não fazia o tipo dela, mas que agora ela viu que ele é bem interessante. Ela então pergunta o nome dele e se apresenta para ele. Naya pergunta qual os planos dela para hoje à noite. Ela responde que talvez vá em alguma festa. Ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo para sua casa. Ele elogia ela e fala que ela tem um lindo corpo. A garota agradece o seu elogio. O YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está bem solteira. Ele canta a garota e fala que gostaria de ser seu namorado. Ela fala para eles se conhecerem melhor e deixa claro o interesse nele ou no seu carro, digamos assim. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para conversarem lá dentro. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado. Mas nós já conhecemos o Nair e sabemos que ele não deixa barato.
Dentro do carro, o Nair fala pra ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele. E fala que ela estava falando que ele era brega e usava roupas simples. Ela pede desculpas e fala pra ele esquecer isso, que isso já passou e que eles podem curtir muito a partir de agora. Nessa hora, o Nair fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira. A mulher fala que ela não fica com qualquer fracassado que não tem nada a oferecer e que isso não tem nada de errado e que ela quer o melhor para ela. O youtuber fala que dinheiro não é tudo e que ele não quer mais ela dentro do seu carro e fala para ela descer. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nair. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota do lado da sua Lamborghini. O Nate fala que ela parece estar muito bem e pergunta qual o nome dela. Ela responde que não está interessada. Nate pergunta por que ela não está interessada e ela responde que ele não faz o tipo dela. Nate então fala que é novo na cidade e está tentando fazer amizade. Ele então pergunta se ela tem Instagram ou se pode passar o seu número, mas ela responde que não, que ele não é bonito o suficiente para ela e vai embora sem dar nenhuma chance. Mas na mesma hora a mulher não resiste à Lamborghini e volta imediatamente para falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele. Ele responde que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que o carro dele é muito bom. Nate então pergunta por que ela está sendo assim tão rude com ele. E ela responde que ela estava apenas jogando com ele. E fala que ele é um moreno muito charmoso. Nate então pergunta de onde ela é e para onde ela estava indo. E ela responde que ela é da cidade mesmo e estava indo em um rodeio. Nate então diz para ela que está indo para o shopping e ela responde que ele pode levá-la para fazer compras. Ele fala que ele queria levá-la era para sua casa. Ela responde que ele pode levá-la para fazer compras e depois pode levá-la para sua casa. Nate então fala que isso é ótimo e pode ser assim. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que desse mal ela não sofre porque ela prefere estar solteira até aparecer um cara que vale a pena. Nate então pergunta quem sabe ele pode ser esse alguém e ela responde que ele tem grande chance de ser essa pessoa. Nate então chama ela para eles saírem juntos para tomar uma bebida. Ela fala que tem muito tempo e aceita o convite de Nate. E os dois entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta o que o Nate trabalha para ter tanto dinheiro a ponto de ter um carro de luxo. Ele responde que ele é um empresário e tem sua própria empresa. E fala que tem uma Ferrari e uma Lamborghini na sua garagem e que ela tinha que ir lá para ver. Ela então pergunta se ele tem alguma mulher na vida dele. Nate fala que sim, mas não tem a beleza que ela tem. Ela então pergunta se ele vai levar ela para sua casa. Mas nessa hora, o YouTube responde que está pensando se vai levar ela para sair com ele e depois para sua casa, que no início ela não quis falar com ele e mudou de ideia só depois que viu seu carro. Ele fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. E é melhor ela descer do carro porque ele não vai rolar mais nada entre eles. Mas no fim, ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Nair dizendo a essa garota que ela fica muito linda com esse vestido verde e pergunta qual o nome dela. Depois dela falar seu nome, ele fala que é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades e pergunta se ela pode ser sua amiga. A garota responde que não, porque ela tem namorado. Em seguida, Nair se apresenta para ela e fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se pode pegar o seu Instagram. Ela responde que não, porque ele é feio e não tem chance com ela, nem que ela estivesse solteira. Nair então fala que ela pegou pesado e que ela não precisava dizer isso.
Ele a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Mas na hora que a mulher vê que o cara está de nave, a mágica acontece e ela vem na mesma hora perguntando se o carro é dele. Nair diz que sim e pergunta qual a diferença que isso faz. Ela então fala que isso faz toda a diferença. Ele então fala que ela foi muito grosseira com ele, que também tem namorado e que ele não está mais interessado em fazer amizade com ela. A mulher responde que ela não é assim, que só está um pouco estressada e que está precisando desestressar um pouco, e que ele pode dar uma carona para ela no seu carro para eles darem uma volta. Ele então fala que não sai com mulher que namora. Ela responde que ela não está namorando e só estava de joguinhos com ele. Ele então pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Dallas. Nair fala que ele é de Ohio e só está na cidade a negócios, e que achou ela muito linda e só queria convidá-la para dar uma volta e se conhecerem melhor. Ela responde que eles estão perdendo tempo agora e que eles podem curtir a cidade juntos. Ele então fala que ela pode começar dando uma voltinha para ele ver a beleza dela. Em seguida, ele concorda deles saírem juntos e sugerem irem almoçar. Ele então chama ela para entrar no carro e, é claro, como a gente já sabe e como já é esperado, a mulher aceita na mesma hora e entra com ele sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele começa a questionar ela, perguntando se ela só aceita sair com homens por causa de dinheiro. E ela responde que não, que ela tem que gostar da pessoa também. Ele então fala que ela demonstrou estar saindo com ele só por causa do seu carro e que ela não queria nada com ele antes, e ainda falou que ele era feio e não fazia o tipo dela. Ele então fala que não sai com mulher interesseira e manda ela descer do carro. Ela pergunta se ele vai fazer isso mesmo com ela, porque ela sabe que errou, mas está pronta para pedir desculpas. Nair fala que ele não quer mais nada com ela e manda ela descer no carro novamente. Então ela desce do carro achando ruim e começa a ofender o youtuber e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro, mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar.
Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já está indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari.
E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente, a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal.